Seria basicamente essa sobre a variável, né? Mais tranquilinho mesmo. Agora, não sei se alguém vai ter mais alguma dúvida. Usando com a ZAPI para receber mensagem para fazer o agendamento. Usando com a ZAPI para receber uma mensagem. No caso, então, você diz uma mensagem chega no webhook e você quer transformar ela naquele formato para você colocar ela no Google Agenda. Seria isso? Isso. Então, como eu comentei, a gente vai ter que utilizar então o chat GPT para isso. Não tem como escapar do chat GPT nesse processo, tá bom? Por quê? O chat GPT ele vai basicamente ler a entrada que você tem, no caso daquela data, e vai transformar aquela data nesse formato que o Google Agenda aceita. Então, eu vou criar aqui criar um prompt, editar um prompt, se eu criar um prompt, então eu vou adicionar uma conexão, selecionar o modelo 4O para assumir, colocar a função, aliás, usuário, e vou colocar aqui é, data e então agora a gente vai utilizar uma outra forma. Então, você receberá uma data e preciso que você retorne ela no formato abaixo. Deixa eu só dar uma olhada no formato que é aqui. 24. Colocar. Será que ele já entende? Será no formato do Google Agenda? Será que ele já vai entender? Mensagem de cada. Colocar então 25. Segundo mês. Vamos ver se ele vai retornar da forma que eu quero ali. Hum, sem comentários ou markdown. Só para ele não retornar esses comentários ali. Ó, então ele já retornou no formato que o Google Agenda pede. Deixa eu colocar aqui um criar evento. Só para a gente alterar um pouco do listar eventos. Hum, então a gente vai ter a variável aqui do chat GPT. Levando em conta aquilo que eu falei sobre as variáveis, então, se fosse para a gente definir completamente na mão essa variável, como é que a gente funcionaria? Então, mesma coisa verificando aqui. Então ela está com ID 3. Então a gente abriria as chaves novamente, novamente colocaria o cifrão. Então é necessário que a gente coloque o cifrão em todos os casos que a gente for definir uma variável. Coloque o ID. O ID, no caso, é o número que aparece aqui embaixo e também o número que aparece aqui, 3. A gente vai utilizar então um body. Então, 3.body. O ponto, ele serve para você fazer essa conexão. Então, vamos supor que eu queira passar para o próximo ponto. Body.choices.0.message.content. Então, vai funcionar basicamente dessa forma. Então, body.choices.mess, aliás, ponto zero ponto messages.content. Assim que a gente vai estar definindo ela. Acho que tem alguma coisa que eu defini errado aqui. Body choices zero message. A message. Que não é messages. Message content. Aí. Então agora a gente já sabe que ela está funcionando bonitinho. Vou fazer também um outro prompt aqui para a data final. Ah, era o meu prompt do. Era o meu prompt, enfim. Entrando aí. E você. Do Google Agenda, né? Então, novamente, vou passar, então, básica. Mensagem de entrada. Dia 25 do.
Próximo mês, vamos supor. Ou Markdown. Só pra gente testar. Vamos ver como é que ele vai retornar aqui pra nós. Então ele retornou a data atual. A gente vai ter que utilizar então um outro formato. Então aqui a gente já tá tendo. Deixa eu só tirar esse cara aqui pra ele não retornar no próximo dia. Só pra gente retornar o dia que a gente quer em específico. Então ele retornou. Eu consigo testar direto aqui. Só pra mim. Então vamos colocar dia 15, vamos supor, do mês 12. Só para testar, ver se ele vai funcionar. Deixa eu ver essa variável aqui e colocar o Z. Só analisando novamente. Acredito que esse Z ele não vai ser preciso, mas vamos ver como é que ele vai dar aqui, o que ele vai dar de erro. Certo? Então, essa única variável que foi fixa foi essa, e basicamente a outra variável é a que a gente quis retornar ali. Então, é basicamente dessa forma. Isso, dá para fazer através do JavaScript também. Dá para você fazer tanto pelo ChatGPT quanto pelo JavaScript. Pelo JavaScript vai ser mais difícil dele entender a data que a pessoa sugira. Por quê? Tem como uma pessoa colocar, quero para o dia 25 do próximo mês. Ou, quero para o dia 27 do mês do ano que vem, aliás, vamos supor, do ano que vem. Então, o JavaScript ele não vai saber entender essa diferença entre a data atual, o próximo mês, o próximo ano. Basicamente é assim, por isso que a gente utiliza, então, o ChatGPT. Tá, vamos lá. Acredito que sobre as variáveis, sobre essa questão do Google Agenda também tá ok. Hum, Tem como utilizar outras IAs sem ser o GPT? O GPT, no caso, é pago. Usando o Grok. Os únicos que a gente tem agora, então, é o GPT, que é o mais comum, que todo mundo usa. A gente tem o GPT, a gente tem o Gemini, se eu não me engano. A gente tem o Google Gemini, a gente tem o DeepSeek. A gente tem o DeepSeek e, se eu não me engano, o Anthropic também. Aí a gente também tem o Anthropic. Basicamente são essas quatro que a gente tem. A gente pretende adicionar mais IAs na Fiction, mas por enquanto a gente tem essas. Já dá para resolver bastante. Não sei se tem alguém com mais uma dúvida frente a isso. Posso deixar uma sugestão mais básicas de programação barra vibe coding para Fiction. Eu tô curtindo muito a aula, mas tem coisas que estão um pouco perdido, mas vou acompanhar até entender. Entendi, Hugo. Qual que seria mais ou menos essa dúvida que você tem, que você está perdido ali? A gente está tentando, a gente está fazendo isso para, de fato, a gente entender quais são as questões mais básicas, assim, de fato, começar do mais básico até mais avançado. Por isso que hoje a gente começou, então, com o definir, com, no caso, definir variáveis e com as variáveis, que é basicamente o ponto inicial que a gente tem ali na FIC1, que eu imagino, obviamente. Tem questões também da webhook, gatilho, mas aí envolve questões de variáveis também, que nem eu havia comentado. Eu vou assistir uma aula depois montando as automações aqui para fixar. Beleza, maravilha, Hugo. Se tiver alguma dúvida também, pode falar aí para nós. Deixa eu pensar se tem mais algum exemplo com as variáveis aí. Hum, uma questão bem importante aqui, que eu acredito que eu tenha esquecido de mostrar, que o pessoal pergunta bastante também, é sobre o Google Sheets. Quando você está utilizando o Google Sheets ou qualquer outro componente, tá? Não precisa necessariamente ser o Google Sheets, tá? Vou utilizar então aqui obter valores de uma planilha. Vou colocar a planilha que eu já tenho aqui e colocar algumas informações nela. Então, o ID da planilha, colocar aqui e colocar a página. Está aqui. Ó, vou colocar mais alguns itens aqui, só para a gente
conseguir ver esses itens aqui bem a mais, né? Beleza. Lá na minha planilha tem mais do que só esses itens aqui. Eu coloquei diversos itens lá. Coloquei alguns nomes, alguns números e algumas outras informações. Só que aqui ele só aparece para mim 5 itens. Então, por que que acontece isso? A gente limita isso, uma questão de front-end, para não ficar muitas informações à mostra aqui. Até mesmo se vocês deixarem o mouse em cima nos 5 itens que aparece, ele fala aqui, limitamos o número de itens renderizados para uma melhor otimização de uso. Mas se vocês verem, logo aqui deixa eu ver se dá um zoom aqui. Logo aqui na direita tem escrito total. Aqui, na verdade, esse total é o total de campos que eu tenho lá naquele Google Sheets. Ele não está retornando todos, no caso, mostrando todos, mas ele está trazendo todas essas informações. Então, como é que eu vou saber essa informação? Como é que eu vou poder utilizar ela? Vou utilizar aqui um definir variáveis novamente, só para mostrar. Então, por exemplo, eu quero utilizar então uma variável que apareça lá no sexto campo, mas não sei como é que eu posso mostrar ela. Para isso, tem duas formas. Ou você vindo aqui, deixa eu só rodar aqui só para ele mostrar para nós ali, ela rodando. Então aqui no sucesso, a gente consegue vir aqui em log, vir aqui em informações da resposta e ir em body. Em body a gente consegue ver todas as informações. Então, todas as informações que eu coloquei lá naquele Google Sheets, que vocês podem ver que tem mais de um campo em específico, né? Mais de uma informação. Como é que eu vou poder utilizar elas? Utilizar aqui então, definir variáveis, resultados. E aqui no Google Sheets, então, vou colocar uma variável qualquer. Aqui vai um ponto bem específico, um ponto que tem que se atentar. Por quê? Aqui você tem que saber qual lista que ele vai estar. Então, qual lugar que ele vai estar aqui, se ele vai estar na primeira coluna, então na primeira coluna e na primeira linha. As linhas são esses 0, 1, 2, 3, 4. Então, se eu quero pegar um valor lá daquele Google Sheets que está na sexta linha e na terceira coluna, então eu vou vir aqui, vou vir nesse primeiro dois. Então vamos supor que eu quero acessar a sexta coluna, aliás, a sexta linha e a segunda coluna. Vamos supor, não sei se vai ter um item lá. Ele vai mostrar para mim aqui essa informação. Então ele já ficou verde, sabemos que de fato existe essa variável. Então se eu retestar aqui, ele vai retornar para mim sucesso. Deixa eu colocar alguns outros valores lá para nós, só para a gente testar isso e ficar um pouquinho mais claro. Então vou colocar uma aqui teste, colocar alguns nomes aqui, só para ficar melhor. Uhum. Ah, e eu coloquei alguns valores ali, só para mostrar aqui. Deixa eu retestar esse Google Sheets. Novamente, ele vai mostrar alguns valores para mim, e eu quero utilizar aqueles que não estão aparecendo, né? Então, se eu vir aqui no sucesso, no log, novamente informações da resposta, ele está vindo todos aqueles campos para mim. Só não estou entendendo por que ele está retornando isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais nesse Google Sheets aqui, para ver por que ele está retornando aquilo ali. Body. Aí, beleza, sumiu. Então, quero acessar o Marcelo, vamos supor. Obter essas informações que vêm do Marcelo. Então, a gente vem aqui no definir variáveis. Novamente, seleciona uma variável aleatória aqui. Eu quero pegar aquele item. Então, eu tenho que saber a coluna que ele vai estar. Então, aliás, a coluna e a linha. Então, ele vai estar na sétima linha, na coluna B. Então, eu venho novamente aqui, coloco a sétima linha e a coluna B, que seria a coluna 1, se eu não me engano. Deixa eu ver. Seria essa mesma ou seria a 6 na verdade, aqui? Então já puxou as informações que tem no Marcelo ali. Então as informações que estão na linha do Marcelo, vamos supor. No caso, eu puxei um campo em específico aqui. Outro item também que eu comentei é que vocês conseguem ver o valor que está nessa variável só deixando o mouse em cima. Você consegue copiar, editar essa variável, utilizar de outras formas, tá? Aí você pode
modificar ela da forma que você quiser. Você consegue, de fato, editar essa variável para o que você quiser. Caso você queira mudar o nome dela para você utilizar ela em outro lugar, você precisa utilizar, de fato, um definir variáveis daí. Então, caso venha dessa forma e você quer utilizar aqui como resultado Google Sheets, vamos supor. Você vai ter que utilizar, de fato, um definir variáveis para mudar o nome desta variável em específico, mas não alterando o nome dela. Então, o resultado do Google Sheets, eu consigo utilizar essa variável em outros lugares para mim saber qual que é o melhor. Seria basicamente isso. Hum, no caso aqui. Entendi, Adriano. Aqui a ideia, na verdade, não é criar um fluxo, mas de fato a gente mostrar os componentes da Fiction, né? O fluxo eu acho interessante você propriamente criar, você ter uma ideia ali, você com base nessas informações que você tem, você criar ele, porque se torna bem mais interessante, se torna um fluxo próprio seu, você já sabe como é que funciona ele, seria mais interessante dessa forma. Mas a gente pode abordar isso também, sem problemas. Hum, e sobre definir variáveis seria isso. Eu estava conversando com o Pedro aqui, acredito que sobre as variáveis é de fato isso mesmo. Agora então a gente vai, deixa eu parar de compartilhar aqui. Agora a gente vai de fato tirar as dúvidas do pessoal. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, só ergue a mão aí, né? Quem tá aí, então, o Abai que tá aí, o Adriano também, o Agnello, o Gênio, o Hugo, o Giosbel também, Leonardo, Marcos, quem tiver aí, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá bom? Fala, Leonardo, tudo bom? Ergue uma mão aí. Tô só acompanhando por enquanto, cara. Meu objetivo no momento é conseguir desenvolver essa forma do meu agente enviar PDF no WhatsApp. Deixa eu mostrar um exemplo, já que agora a gente já está aqui, e como que você vai fazer isso, né? Então, vou fazer bem simples aqui um chatbot, só para de fato mostrar a lógica de como que funciona para você enviar esse arquivo. Utilizar um chatbot. E aqui, vamos colocar uma API simples. E vou utilizar um enviar texto simples. Aqui nessa inovação, vou utilizar uma outra ZAPI, só que agora eu vou utilizar com links específicos. Por quê? Eu vou utilizar um outro enviar texto simples, só antes eu vou colocar um roteador aqui, só para a gente fazer essa comparação. Então, vamos lá. Basicamente, você tem o seu fluxo bem simples ali, que ele responde, escuta áudio, enfim. Basicamente, a lógica vai se aplicar para todos, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu terminar de responder o Hugo ali, e aí a gente já te responde aí, Marcos. Então, vamos lá.
Aqui, então, você tem os seus chatbots. O que que você vai fazer com esses seus chatbots? Quando a pessoa perguntar algo em específico, quero uma encomenda, vamos supor, ou quero o cardápio, você vai utilizar, então, aqui o embody, ponto body, resposta, resposta thread, se existe. Aqui nesse filtro, então, a gente vai utilizar a resposta que o chatbot trouxe para nós, tá? E a gente vai colocar aqui, então, embora a resposta thread, vou colocar aqui, venha como cardápio, vamos supor. E aqui vem deixa eu duplicar esse filtro aqui. E aqui embaixo, venha como é, encomendas. Só supondo, né? Então, como é que vai funcionar a ideia, basicamente? Aqui nesse chatbots, a gente vai ter uma instrução lá no prompt dele, nos assistants, de quando a pessoa tem intenção ou a pessoa responde alguma coisa em específico ou pergunta em algum específico, ele retorna uma palavra sem comentários e sem markdown. Então, essa palavra você consegue definir lá para ele retornar, vamos supor, cardápio, que nem a gente está utilizando ele aqui. Tá? Então vamos utilizar o cardápio e a gente consegue então utilizar aqui no Inverte Simples o link para esse PDF, no caso o link baixável. Aqui a gente vai utilizar o in.body número. Aqui na mensagem de envio eu vou colocar como se fosse, por exemplo, um PDF de fato. Então http esses pontos barra barra, vamos do link do PDF, mesma coisa que você vai repetir embaixo. Só que o único parâmetro que a gente vai utilizar para a gente fazer isso, o único parâmetro que a gente vai utilizar para saber se ele vai enviar um outro PDF ou um PDF em específico, vai ser basicamente com a ideia no chatbot. Então, o chatbot retornando uma palavra, a gente vai fazer a filtragem dessa palavra e vai enviar a ZAPI. No caso, o link do PDF com a ZAPI. Tá? Não sei se deu para deixar tão claro assim, Hugo. Maravilha. Basicamente, essa é a ideia principal. Eu super mega agradeço. Pô, de nada. Qualquer dúvida, novamente, a gente tá aí. Deixa eu ver a dúvida do Marcos. Marcos, Matheus, eu consigo enviar mensagens de felicitações a partir do Google Contato? Consigo enviar mensagens de felicitações? A partir Você conseguiria me explicar melhor, Marcos? Qual que é essa sua ideia? Mensagem de... Não entendi muito bem. Deixa eu ver do Leonardo. Queria saber onde. Queria saber onde encaixar um Google Sheets para ter uma lista de clientes atendidos no dia. Depende muito. Se você está utilizando os chatbots, você pode colocar esse Google Sheets logo após os chatbots. Tá? Então, vamos fazer aqui, utilizando. Vamos utilizar aqui, então, adicionar linha na planilha. E você pode colocar nesse adicionar linha na planilha, no caso, a sua planilha, deixa eu ver se eu vou ter aqui. A ID dela copiada. O ID da planilha, adicionar a conexão. E o ID da aba. E aqui nos itens você pode adicionar esses itens, tá? Qual que é um ponto importante? Deixa eu colocar aqui só para... Então, o embody phone, que é o número, e vamos colocar, talvez até mesmo a data que ele entrou ali. Então, colocar um lá. O que vai ser importante aqui? O importante nesse adicionar linha na planilha é você saber se esse contato já foi adicionado ou não. Porque senão, cada vez que a pessoa mandar uma mensagem ou ela ficar conversando com o chatbot, você vai ficar adicionando isso. Para isso, a gente vai utilizar um outro Google Sheets. A gente vai utilizar, então, o Google Sheets com obter valores de uma planilha, no caso, os carinhas com filtro, né? A gente vai colocar todos os pontos aqui. E, na verdade,
Deixa eu me lembrar se a gente consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. Deixa eu colocar um filtro aqui. Hum, acho que vai ser a forma mais tranquila de a gente fazer. Então a gente vai colocar o ID da planilha, o nome da aba, intervalos de coluna normalmente é de A a Z. O filtro, então, a gente vai buscar a coluna número, que normalmente vai ser a coluna A, e a gente vai colocar, pode manter texto igual a, ou em ponto body fone, tá? Por que a gente utiliza o embody fone? É, aqui, quando a gente adicionar um número na planilha, ele vai basicamente adicionar esse número na planilha e quando ele mandar mensagem novamente, a gente vai utilizar esse buscar linhas com filtro. Por quê? Aqui nesse filtro, deixa eu ver se eu consigo testar aqui, ver se ele vai achar. Ele não vai achar um número. Deixa eu colocar 1, 2, 3 aqui. Então aqui ele vai retornar para mim. Então aqui no Google Sheets, a gente vai utilizar essa variável row number e vai colocar não existe. Então, basicamente, qual que é a ideia desses dois Google Sheets, no caso, esses três componentes? Quando a pessoa mandar mensagem, ele vai buscar linhas com filtro numa planilha com base no número dessa pessoa. Quando ele não encontrar, ele vai passar aqui por esse filtro. Deixa eu acessar ele aqui. Aí quando essa linha aqui, então, esse conteúdo não existir, ele vai passar. Então a gente entende que é a primeira vez que a pessoa está mandando mensagem. Ele vai adicionar na planilha. A segunda vez que a pessoa manda mensagem, ele vai buscar lá na planilha o número da pessoa e vai encontrar esse número. E vai novamente para o filtro. Quando ele for para o filtro, ele vai entender que essa variável vai existir, tá? Quando ela existir, ela não vai deixar passar, porque vai dar para entender que esse número já foi adicionado uma vez na planilha e vai acabar não adicionando novamente, para não ficar aqueles campos todos duplicados lá. Basicamente, essa é a ideia que funciona entre esses dois Google Sheets e o filtro. Beleza, Leonardo? Não sei se ficou tão claro, hein? Hum, Marcos Alberto para os aniversariantes a partir dos meus contatos no Google. Para isso, você vai ter basicamente. é, Você vai ter que ter, na verdade, deixa eu excluir essas ações aqui, um Google Sheets, tá? Com todos esses números, todas essas informações, todo o conteúdo que você tem ali. Se eu não me engano, a gente já tem um fluxo de disparo. Esse basicamente vai ser um disparo. Então você vai ter uma planilha, ficou assim, mas ao final do expediente, qual das listas eu teria que conferir? Você iria precisar conferir apenas uma, tá? Só uma planilha, que é a planilha que adiciona lá no final do dia todos os clientes, tá? Então, pode criar uma planilha única e colocar o ID e todas as informações dela, que lá no final da tarde você confere e ela vai estar show. Você também pode colocar, que eu coloquei ali, com a funçãozinha now. A funçãozinha now, ela basicamente adiciona a data e o horário atual. Então você consegue se basear nisso também, criar filtros lá no Google Sheets para você identificar qual foi o dia, tá? Deixa eu voltar ele para o Marcos. Fazendo aniversários a partir dos meus contos no Google. Então, novamente, só retornando para nossa ideia, você vai ter que então ter um Google Sheets. Se eu não me engano, a gente já tem esse fluxo pronto. Então a gente teria que buscar. Daí a gente teria que listar todos os valores de uma planilha. Ter todos os valores de uma planilha, a gente ia obter todos esses valores, ia passar isso por um for each, e aí sim colocar essas informações. Então, só demonstrando aqui, página 1, vou postar aqui, a gente colocaria então o values, e de fato enviaria a mensagem. É importante aqui, bem simples mesmo, essa ideia aqui, tá? Enviar texto simples. Aí lá nesse Google Sheets você pode ter um número, um nome da pessoa que você vai utilizar. Você vem aqui adicionar conexão, utiliza então o for each aqui, clica nele, coloca o número da pessoa, que provavelmente deve vir aqui na direita, o nome dela, então
Olá, feliz aniversário. Olá, feliz aniversário. Daí aqui no caso, o meu eu tô passando o nome, colocar um delay digitando, e no final eu vou colocar um delay, esse componente que a gente tem aqui, para ele aguardar um tempo até ele prosseguir, até ele ficar fazendo esse envio de mensagens, tá? É extremamente importante vocês terem isso daqui no for each, independente se você vai fazer disparo de mensagens ou enviar mensagens para outras APIs ou outros, enfim, o que você vai utilizar basicamente. É extremamente importante para não dar como spam, não bloquear um número, se você não perder seu número por conta disso, tá? Basicamente dessa forma que você vai fazer. Não, Marcos, ele não busca direto do Google Contato. Você precisaria ter, de fato, essas informações em um Google Sheets. Boa tarde, tudo bem? Estão iniciando em automação. Estou iniciando uma automação. Gostaria de uma direção de por onde começo do básico. Exemplo, vejo você digitando comandos body e não entendo certo a lógica por trás deles. Gostaria de um conteúdo onde eu conseguisse aprender o que cada item faz. Nas próximas aulas, a gente vai trazer como cada componente aqui da Fiction. Então, eu imagino que os componentes da Fiction são tranquilos. Tanto o delay, o retorno, o filtro, definir variáveis e o roteador é bem tranquilo. O JavaScript também. Os mais complexos, assim, que envolvem uma lógica um pouco mais complexa, é de fato o requester, o for each, tá? Esses são os componentes ali que a gente tem mais complexos. Mas para te dar uma luz, para você ter esse início, eu recomendo então o canal no YouTube da Fiction. Lá a gente tem alguns tutoriais de como que você monta a sua primeira integração, como é que você pensa na lógica para você fazer isso. Tem um videozinho explicando lá como é que você faz, basicamente, o seu primeiro fluxo. Também tem alguns vídeos no YouTube, propriamente, sobre a Fiction, né, outro pessoal fazendo. Então, tem uma empresa, um P, que faz uns vídeos bem legais, tá? Ah, basicamente dessa forma. No meu fluxo, porque quando eu retesto buscar linhas com filtro, no meu caso não está aparecendo informações da planilha. Deixa eu. Acho que é o Pedro Henrique que está compartilhando a tela. Tá. Por que que não pode estar não aparecendo? Verifica se na coluna, na primeira coluna ali que você está buscando, na coluna A, existe de fato esse número e também se essa coluna é a coluna de número. Tenta buscar, olhar lá na sua planilha se essa coluna é a coluna de número e se de fato esse número existe. No caso não está aparecendo as informações da planilha. Novamente, pessoal, é o seguinte, se tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, tá? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Sim, eu já estou inscrito no canal. Eu gostaria se existe algum material didático escrito, ou se você indica começar a estudar, tipo, lógica ou outra coisa para facilitar a compreensão dos workflows. Hum. Olha, na minha opinião, para você aprender de fato a lógica, de como que você deve fazer um fluxo, de como que você deve aplicar ele, é de fato você aprendendo, você fazendo, vamos dizer assim, de fato você testando ele, se eu mandar uma mensagem aqui, qual o caminho que vai seguir? Então provavelmente ele vai bater no webhook, do webhook eu vou ter que ter um roteador para eu ir para o chatbots. Nesse chatbot, o que eu posso ter antes do chatbot? Eu posso ter um filtro, eu posso ter uma ZAPI? Basicamente você estruturar como é que deve funcionar um fluxo, para você ter uma ideia mais geral de como que vai funcionar isso. Uma outra forma também bem interessante é você pensar o formato que vai ser, aliás, as respostas que vão ter esse fluxo. Então, vamos supor, é um fluxo que envolve agendamento, envolve leitura de imagem, de áudio e responde normalmente e envia a imagem. É um fluxo complexo. Então, vamos começar do começo. Como é que ele vai ser estruturado? Então, qual que é o primeiro passo que a gente vai ter que tomar para a gente conseguir fazer isso? Então a mensagem vai bater no webhook, eu vou ter que fazer o processo, então, da leitura de texto normalmente.
Vou fazer a leitura de texto normalmente, vou passando por todos os passos. Então, ele vai ter que ler esse texto, ele vai ter que ir para o chatbot, transformar esse texto e retornar a resposta. Para retornar a resposta, o que que a gente vai precisar? De umas API. Basicamente dessa forma. Também a gente tem a documentação da FIC1. Deixa eu mandar aqui o link para vocês, que lá a gente explica mais como é que funcionam os componentes da FIC1, tá? Como é que vocês podem utilizar eles. Deixa eu mandar aqui para vocês. Aí, te mandei, só acessar. Ah, Pedro Henrique, deu certo agora. Entendi, obrigado. De nada, Henrique. Adriano Severo, Matheus, sua didática é ótima, mas o problema é que para quem está começando fica complicado entender como usar cada node. Por isso usei os exemplos de agendamento, pois creio que dentro da automação seria uma tarefa mais simples. Ah, por isso usei exemplos de agendamento, pois creio que dentro da automação seria. Hum, você diz, então, criando de fato uma automação e utilizando a lógica para você fazer isso. Seria isso, Adriano? Só para mim entender de fato. Uhum. A gente pode dizer. É. Tentei usar o Google Gemini, mas ele responde sempre como se não lembrasse da conversa. Como eu faria para acrescentar memória? Você poderia utilizar um Google Sheets para isso, tá? Então, cada mensagem que a pessoa mandar, que no caso o usuário mandar, você pode armazenar essa informação e logo na frente você obter ela. Então, nesse caso, você precisaria então, de uma adicionar linha na planilha para adicionar todas as mensagens que a pessoa manda e logo após utilizar um buscar linhas com filtro com base no número da pessoa. Aí, a resposta desse buscar linhas com filtro, você passa para o Gemini, tá? Como histórico para ele, tá? Adriano, você vai saber a lógica para criar essa automação. Que nem eu comentei, a lógica mesmo é você imaginar como é que vai ser feito esse fluxo. A gente consegue fazer um aqui, tá? Eu consigo fazer um bem simples, mas a lógica em si você tem que ver como é que vai funcionar para você, como é que você pensa que esse fluxo deve funcionar. Por exemplo, o fluxo de agendamento, ele parece um fluxo simplesinho, bem tranquilo, mas na verdade, a lógica do fluxo de agendamento ela é um pouco mais complexa porque envolve questão de horários, questões de não errar, essa questão de você montar ele. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa ela quer fazer um agendamento no dia 23, mas o dia 23 é um sábado. Como é que ela vai fazer esse agendamento sendo que a gente não atende no sábado? Aí você vai ter que envolver uma lógica por trás disso. É basicamente esse pensamento que você tem que ter quando você está criando cada fluxo seu. Se der errado isso daqui, vamos supor, como é que eu vou poder responder? Né? Como é que eu vou responder para a pessoa? E, de fato, para você pegar essa lógica mesmo, testando, fazendo o fluxo do zero, você imaginando, você olhando de fato um vídeo e depois replicando. Porque se torna mais fácil você entender a lógica quando você está fazendo do que quando você está olhando alguém fazer, né? Serve para uma base. Ahn, Conta o delay, show a explicação. Mas aqui justamente para mandar mensagens fora do Forte. Aparece a opção delay, mas dentro do Forte não aparece a opção delay aqui. Diferente do seu que em que o delay está disponível como componente dentro do delay. Qual é o delay? Mas aqui justamente para fora do for each aparece a opção do delay, mas dentro do for each não aparece a opção do delay. Hum, Você diz então que, deixa eu só compartilhar ela aqui novamente. Hum, Que a opção que o delay não aparece isso dentro do for each? Ué,
Você está utilizando algum roteador antes desse delay ou só o Forte mesmo? Então, roteador. De fato, quando você tem um roteador aqui, deixa eu colocar ele aqui, ele não vai aparecer o delay, né? Ele não aparece para você utilizar o delay num roteador. Ah, para mim apareceu aqui. Deixa eu ver talvez se eu colocar mais um roteador aqui, talvez ele suma. Para mim aparece normalmente o delay. Ué, deixa eu ver aqui se a galera sabe alguma coisa sobre isso. Ah, entendi. Então seria ao contrário, né? Você teria então um roteador aqui, e aqui dentro desse roteador você teria um for each. E ele não aparece de fato o delay, né? É, seria exatamente isso, só pra mim também. Você tem um roteador. Antes, no caso, quando você tem um roteador e dentro desse roteador você tem um for each, de fato ele não aparece o delay, tá? Se eu não me engano, ele aparece antes, mas não aparece dentro do for each. Ele aparece antes, mas não aparece no for each. Você poderia utilizar um JavaScript para fazer esse delay, caso seja necessário, tá? Você pode pegar um código bem simplesinho lá no GPT. Se vocês quiserem, até posso passar para vocês, tá? Quanto tempo mais ou menos que. Posso assim utilizar? Tá. Quanto tempo mais ou menos você pensa de delay nesse for each, vamos supor? Por mensagem 20 a 15 segundos. Hum, tá pensando. Só para não tomar ban. Hum, Você pode utilizar no JavaScript, se eu não me engano, até 10 segundos é tranquilo. Até 10, 15 segundos é tranquilo. Você pode utilizar ali uns 15 segundos nesse JavaScript aqui, né? Deixa eu ver, até mesmo ver se eu tenho o código pronto aqui. Eu consigo te mandar ele. Hum, Aqui, se eu não me engano, é esse código aqui. Código bem simples mesmo, você consegue mudar o tempo aqui. Nesse caso, nesse sleep sync, você consegue alterar para 15, né? Que daí seria os 15 segundos seus ali. E alterar de fato aqui entre 9 segundos para 15 segundos. Passar esse código aqui, testar ele, só para ver se ele vai dar certinho. É, ele deu timeout, mas ele funcionou aqui por conta da demora do componente. Ele tem um tempo ali até ele ter essa resposta, mas ele funcionou sim. Deixa eu te mandar ele aqui, só ver se ele foi completinho. Aí, você já consegue colocar ele num JavaScript. Se você retestar ele, igual eu fiz aqui, ele vai dar erro, mas quando o fluxo está rodando, vai dar boa. Valeu, gênio. Leonardo, tudo bom, não? Qual que seria a sua dúvida? Erguei uma mão aí. Beleza. Pessoal que tá aí também, tá acompanhando, se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. O Abai tá sempre acompanhando aí também. Tem alguma dúvida hoje, Abai? Cara, eu tô aqui, tô fuçando. Tá acompanhando e fuçando aqui. Eu tô tentando descobrir pra mim qual é no meu chat, no chatbot ali, né? Uhum. Tava explicando a respeito da planilha que eu tô salvando as pessoas que vêm entrando em contato. E aí eu tô tentando ver o filtro, tentando eu fazer o filtro para não repetir, para ir preenchendo lá no Google Sheets
e não repetir o contato ali de novo. Entendi. Você quer que eu te auxilie nesse processo, hein? Tô tentando fazer aqui, vamos ver se eu não conseguir, eu te chamo aí. Tô fazendo aqui agora. Beleza. Qualquer dúvida, só chama. Adriano, que tá aí também, se tiver alguma dúvida. Adriano Severo também, Agnello. Marcos também, se tiver alguma dúvida. O Renato tá aí. Novamente, só comentando, essa live ela vai ficar gravada, tá? E a gente vai postar ela no YouTube, só a parte da aula ali. Estou bem cru no negócio, preciso aprender muito ainda. Uhum. Não sei se eu passo uma visão geral sobre a Ficção nesses últimos minutos, se eu comento mais um pouco. Acredito que eu vou passar uma visão geral mais da Ficção, de como que funcionam todos os componentes, os aplicativos ali, a questão de fato, né? Só para vocês terem uma ideia como é que funciona a Ficção, para vocês testarem os seus fluxos, né? Então, vamos lá, né? Passando ali do começo, vamos dizer assim. Aqui então a gente tem um gatilho. O gatilho é basicamente o que vai fazer iniciar a sua integração. Então a gente tem o webhook. O webhook é basicamente quando qualquer informação que bater nele, que chegar nele, ele vai ativar. Isso completamente sozinho. O agendamento, ele ativa recorrência, com recorrência. Então pode definir um intervalo aqui que a cada 30 minutos ele vai ficar ativando sozinho. Tá? Não precisa necessariamente uma informação chegar nele. Vamos utilizar o webhook aqui como principal. Aqui na Ficção, a gente vai ter um componente chamado, aliás, um componente, vamos dizer assim, que é uma inovação, que ele vai trazer para vocês uma lista de aplicativos e uma lista de componentes, podendo ter, se utilizar diversos aplicativos que a gente tem aqui. Em componentes, a gente tem alguns componentes próprios da Ficção que vão te auxiliar a você fazer o seu fluxo, a sua automação da melhor forma possível. Então a gente tem o Requester, que basicamente você faz chamadas HTTP para outras APIs, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dele nas próximas lives. O For Each também, ele realiza um loop. O que que é o loop? É basicamente você enviar uma mensagem e caso ainda tiver alguma informação para ser enviada, ele vai voltar e vai enviar novamente até acabar todas as informações. O delay, ele aguarda um tempo antes de prosseguir. O retorno, ele basicamente cria um webhook de retorno, tá? Ele não é um componente que o pessoal utiliza bastante, mas ele está aí na Ficção. A gente também tem o filtro. O filtro, se a condição for verdadeira, ele vai deixar passar. Se for falso, ele vai barrar. Uma ideia bem simplesinha. O definir variáveis serve para você criar uma variável, você modificar uma variável, você trocar o nome dessa variável, basicamente assim. O roteador, ele serve para você criar um multicaminho. Então, por exemplo, você tem uma linha ali que você está seguindo e você quer seguir, você quer fazer outras linhas com base nessa linha. É possível através do roteador. E o JavaScript é basicamente para você executar códigos em JavaScript, tá? Basicamente isso. Os aplicativos vai da necessidade que você vai utilizar eles, mas utilizando, vamos supor aqui, o Assembly. Vou ter uma transcrição. Então, aqui, quando você abre essa tela de componentes da Ficção, aliás, de um aplicativo da Ficção, na esquerda você vai ter as variáveis, você vai ter as funções. As funções, basicamente, todos os campos, aliás, todas as funções que você vai poder utilizar na Ficção, tá? São todas elas. Se você deixar o mouse em cima, ela tem uma descrição e um exemplo para vocês seguirem. E também, aqui na parte do meio vai ter o nome do componente, no caso do aplicativo, você consegue trocar o nome dele aqui para ficar a melhor visualização para vocês. Você consegue adicionar conexão. E aqui no campo, normalmente todos os campos da Ficção, ele tem esse ponto de interrogação azul. Esse ponto de interrogação azul é basicamente uma descrição do que aquele campo precisa, do que aquele campo faz, né? Basicamente isso. E aqui o erro interrompe o fluxo. Caso der algum erro, ele vai barrar e não vai deixar prosseguir para os próximos. Caso você desativar isso daqui, ele vai dar erro e vai seguir. A gente também tem o teste aqui, que basicamente você consegue testar ali na hora e ver a resposta que vai trazer para você. Sobre os aplicativos e os componentes, é mais ou menos isso. Os aplicativos mais a sua demanda, né? Aqui, então, aqui em cima, só já te respondo aí, Abai.
Aqui, então, a gente tem um campo de integração ativa aqui em cima, basicamente para deixar sua integração ativa ou desativada. Aqui a gente tem uma varinha mágica, que é organizar a integração. Então, basicamente, se eu tiver alguns componentes aqui, vou pegar algum aleatório aqui, e ele esteja completamente bagunçado, obviamente que não vai ter assim. Você consegue organizar ele. Aqui no disquete você consegue salvar a sua integração. Aqui, quando você clica em salvar e falta alguma coisa para você ou colocar variável, ou falta um campo que é obrigatório que você não colocou alguma informação, ele vai mostrar isso daqui para você. Você pode clicar aqui em corrigir, que ele vai mostrar para você adicionar. Aqui, deixa eu só remover esses dois aqui. E quando ele salvar, ele vai mostrar aqui embaixo se a integração foi salva. Aqui a gente consegue rodar, tá? Então a gente consegue receber essas informações que estão vindo do webhook. No caso eu estou com o webhook próprio aqui, então ele vai ficar rodando sempre essas informações. Aqui a gente tem a lista de execuções. O histórico de execuções é todas as execuções que você teve ao longo do seu fluxo. Então eu consigo acessar as integrações, no caso, um histórico de execuções ali, as execuções que foram mais perto do horário atual. Então eu consigo verificar todas aqui. Tanto ver as informações de sucesso, de erro que deu. Então vamos supor que eu quero saber a informação que chegou através desse webhook. Eu clico aqui no sucesso, eu consigo saber toda a entrada que teve, todo o log, no caso as informações que tiveram sobre a informação que chegou no webhook e também as informações que teve aqui no componente, no caso no módulo ali. Tem um próprio histórico de execuções que você consegue clicar nele e abrir ele e ver todas as execuções que você tem. Tá? Eu não sei porque ele não está abrindo aqui agora. Deixa eu dar F5 e ver. Aí. Aqui, basicamente, então, na página do histórico de execuções, eu consigo, então, ter basicamente um filtro aqui em cima para eu listar de quando até quando eu quero saber as execuções que teve. Aqui a gente tem um gráfico mostrando todas as informações que nós tivemos das integrações, das ativações, os erros, sucessos, o tempo médio. O tempo médio é bem importante, principalmente se a sua integração ela é pequena, ela está demorando um tempo médio muito longo, tem que verificar o que pode ser, tá? E seria basicamente aqui as integrações, no caso as execuções que a gente tem, né? Então se eu clicar em uma aqui eu consigo ver o que rodou, o que deu erro, o que deu atenção. No caso, de fato, todas as informações da sua automação. Basicamente dessa forma. Acho que uma visão mais geral da Ficção. Aí tem uns outros campos aqui que, né, você clicando e dando uma olhada, você consegue já saber e ter uma ideia. Aqui a gente tem a documentação, que é extremamente importante para você saber como é que funciona um componente aqui dentro da Ficção. Como que ele pode funcionar, como que você deve utilizar ele, a melhor forma de você utilizar ele, como que você pode definir ele. Basicamente está aqui na documentação da Ficção, tá? Uma passada mais geral aí sobre o que a gente tem. Não sei se já deu para dar uma clareada um pouco mais. E de fato, a dica que eu dou é você abrir uma integração sua, testar, ver como é que vai funcionar. De fato, é você botar a mão na massa, porque é a melhor forma de você aprender como é que funciona o seu fluxo, tá? O Abai tá com a mão levantada. Fala, Abai. Com uma dúvida ali, agora tu falou sobre o webhook, tá? Uhum. Tem alguma maneira de eu tenho só uma instância de número, certo? Uhum. Tem como eu abrir ou fazer uma outra integração sem precisar ter duas instâncias ali ou sem ter outro webhook? Como é que eu faço um gatilho para não ficar trocando de webhook, entendeu? Vou abrir outra integração aqui. Tem alguma maneira de eu usar o mesmo webhook? Não, né? Como é que eu posso ativar outra integração? Outro fluxo, perdão. Vamos lá. Se você quer utilizar o mesmo webhook para duas integrações diferentes, não é possível. O que é possível você fazer? Vamos se dizer aqui que você tem o seu chatbot, né, dando um exemplo bem simples. Opa, aqui. Que você tem um chatbot que ele responde todas as mensagens que vêm, vamos supor. E essas informações você quer passar por um outro fluxo. Você vai utilizar, então, um componente chamado requester, tá? O requester você vai
mandar para aquele outro webhook seu. Aqui eu, então, só tirando exemplo, pego o webhook que está aqui, coloco o webhook aqui na URL, utilizo o método post, que é o método para enviar, e no formato eu deixo o application/json, e eu venho aqui nessas abrir-chaves e eu coloco os campos que eu quero passar. Então, vou colocar aqui uma variável qualquer, teste, e quero passar um número, né? Número, só ver se ela vai estar aqui no ativador. Pegar um número aqui. Então, eu vou passar dessa seguinte forma, tá? Acho que não vai nem precisar de aspas. Então, é assim que eu consigo passar informações de um fluxo para outro, sem ter que trocar instância ou ter que ficar utilizando outras instâncias, tá? Então, você consegue ativar o mesmo fluxo, você consegue, vamos dizer assim, ativar uma cadeia de fluxos através do requester. Então, acabou o seu fluxo, você envia essas informações para o seu outro fluxo com outro webhook. Não sei se era basicamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso aí. Era a minha dúvida era essa. Porque daqui a pouco eu quero fazer um CRM, alguma coisa diferente ali. Aí eu consigo enviar informações para outro fluxo ali que vai, sei lá, vai mandar mensagem pro cara daqui uma semana, alguma coisa assim. Essa era a minha ideia. Uhum, e dá para fazer isso através do requester, então. Fechou. Eu não estou conseguindo ali fazer passar para a planilha ali os meus números diferentes. Eu não sei o que está acontecendo. Ele gravou um aqui e não grava outro. Você consegue compartilhar a tela aí para nós? Vou compartilhar, só um minutinho. Uhum. Adriano Roberts, como coloca um filtro no Whats para ele não responder mensagem de grupos? Tem um template pronto da FIC onde o workflow tem para receber mensagem de áudio, texto e imagem. Estou vendo ele, porém não tem esse filtro. Onde eu adicionaria ele? Só respondendo ali o Adriano Abai. Você pode colocar um filtro logo no começo da sua integração, logo após o webhook, ou o agendamento, que for, normalmente vai ser o webhook, e você vai colocar da seguinte forma essa variável, dependendo da API que você está utilizando, tá? Então, no caso, você vai colocar assim, body is group igual a false. Você vai colocar basicamente dessa forma. No lado esquerdo, a variável isGroup igual a false, que daí ele já vai barrar as mensagens de grupo, tá? Vamos lá, bem. A minha da WhatsApp API, só para mostrar como é que é da WhatsApp API, o que o tá falando agora, esse é o filtro para está falando aí, só que das API, com as variáveis das API. Uhum. É exatamente isso, aham. Você utilizaria então o embody. No caso teu é ZAPI ou WhatsApp? WhatsApp, a WhatsApp. message da WhatsApp ela é um pouquinho diferente. Isso. Beleza. Tá, vamos aqui então. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. Então ele tá vindo por cima aqui, tá? Fazendo o serviço dele. Uhum. Vem aqui, responde. Ele tá vindo até aqui, ó, tá? Na minha planilha, tá? Ele vem até aqui, dá sucesso e aqui ele trava, tá? Uhum. Ele preencheu aqui, ó, com um dos meus números. Agora eu mandei mensagem de outro número meu aqui e ele já não veio para cá. Então Uhum. eu creio que alguma coisa, eu acho que talvez no filtro mesmo aqui, tá? Uhum. Ele tá dando false, ó. Acesse esse filtro aí para nós. Nova memória noise values não existe. Tá. Eu vou te passar uma outra variável para você colocar aí, que acredito que se encaixe melhor. Nessa situação das variáveis aqui, tá? Eu vou no Activator aqui ou no Google Sheets para mim botar no caso? Você vai no Google Sheets. No Sheets mesmo. Uhum. Ele tá pegando a informação do Sheets, né? Para ver se ele vai passar ou não, é isso, né? Isso, você Dessa consegue. maneira, né? Isso, exatamente. Você pode utilizar aí mesmo essa variável run underline number. Essa aqui? Isso, essa mesmo. Pode colocar no lugar daquela que você tem aí. Tá. Ela tá com. Por que ela aparece o número 1 ali? Sabe me explicar? Ela aparece a variável 1, porque tá lá atrás? Não? Porque, assim, esse row number é a linha da planilha que ele está puxando essas informações. Entendi. Uhum. Verifica para nós aí, nesse filtro, se essa coluna que você está buscando existe de fato o número, né? Tá. Você fala no próprio Sheets aqui, não? Não. Isso, aham. Isso, Tá, lá no próprio Google Sheets.
Ó, Aqui, então ó. se a gente já sabe que a coluna A tem um número. Pode voltar lá na FIC 1 para nós. Pode ir ali no Google Sheets. Nesse primeiro? Isso. E aqui tá. Ah, aí, coluna A, vê esse embora message. Na verdade, aí, message chat ID. Se eu não me engano, é isso mesmo. Uhum, é Que isso mesmo. seria, que seria o número, tá? Eu tinha visto aqui, eu peguei, agora não me lembro onde eu peguei, mas eu peguei daqui mesmo. Uhum, é para ser isso mesmo. Beleza. Tá, deixa eu salvar aqui. Vamos salvar. Tá. Eu vou mandar mensagem agora do outro número aqui. Qualquer coisa eu volto aí, estamos encerrando, sei que a live já tá encerrando. O meu é Uhum, só porque eu montei do zero de novo, por isso que eu voltei aqui. Que a outra vez o Pedro me ajudou, também, tu também me ajudou ali, né? E agora eu uhum. montei do zero mesmo, mas acaba travando ali. Beleza. A princípio ele não passou de novo, ó. Eu mandei de outro telefone. Não é desse. Eu vou apagar esse número aqui, mas não é desse número aqui, é outro telefone. Tá, o que que pode estar ocorrendo então? Verifica para nós se na planilha tá correta essa planilha mesmo. Uhum. No caso, o ID, Entendi. a aba, a gente já sabe o que é mesmo, né? Uhum. Vou atualizar aqui então. Aqui. Vou atualizar de novo, vou passar por cima aqui de todas elas, tá? Uhum, Só para garantir. uhum, Vou mandar aqui mensagem. Vou mandar dos dois telefones aqui. uhum. Agora ele tá barrando sempre, né? É, Dá uma olhada para nós no sucesso daquele Google Sheets ali. Ah, não, peraí. Você, tá, vai aí nesse Google Sheets pra nós, abre ele. não, pera, lá no, na Ficção. Isso, lá mesmo, aham. Ah, tá, entendi. Pode colocar em vez de texto diferente de, pode colocar texto igual ali. Texto igual. Isso, igual Texto a. igual. Aí.
Isso, a princípio atualizou ali. Eu mandei de 2 números, tá? Chegou só um, mas isso é o de menos. Depois eu testo certinho, ver se tá tudo correto ali, o que pode ter acontecido. Uhum. Tá? Talvez seja Era... porque ele tá chegando ainda, mas ele vai Vai chegar ali na demorar. planilha. Tá, mas agora ele passou, ele não tava nem passando. Agora ele vai passar sempre, na verdade. É, Sempre foi alguma que. alteração ali naquele filtro, então, do existe ali, que eu não tinha me ligado que era aquilo ali. E aquela hora eu alterei, provavelmente passou, e agora, na nova alteração, voltou a funcionar. Pelo menos Uhum. tá passando. Tá. Se você conseguir verificar para nós ali no histórico de execuções, vamos verificar se ele passou em algum outro ponto, alguma coisa assim. Tu fala o outro número, no caso, né? Isso, aham. Só ver qual é que é esse aqui. Esse aqui é o 25 final. Vamos ver se no webhook chegou aqui, essa última aqui. Não chegou aqui, é. Eu mandei quase. É o final 44. Verifica ele para nós no histórico de execuções, que aí no BIOS que ele demora a atualizar às vezes. Uhum. Eu acho que é o mesmo esse aqui. Deixa eu ver. Ali, ó, chat ID 20, final 25. É, mas foi o que eu mandei. Vou mandar do outro de novo aqui. Só para ver se. Ele me respondeu, ó. Eu recebi a mensagem. Ou não recebi. Não, ele não me respondeu. No outro número não respondeu. Ué. Hum, Pode ir para nós na execução acima ali, na execução de cima. Aí aparentemente ele adicionou, talvez. Adicionou. Isso, o final, o telefone 25 ele adicionou. Mas o 44 vou mandar de novo aqui. Vamos tentar se de repente. Só se eu mandei alguma coisa no prompt lá para ele não ficar respondendo quando é muito olá, olá, alguma coisa assim. Mas não, ia aparecer aí em cima, né? Ia aparecer no chatbots, né? Uhum, isso. Em relação aos filtros, também eu vou usar as API e digamos que quero filtrar o chatbot para alguns números, exemplo família, daí tem que criar filtros para cada um dos números, ou conseguir jogar todos os contados em uma categoria e filtrar essa categoria. Você poderia utilizar propriamente o filtro, e no filtro ali você conseguiria colocar um E. Então, deixa eu só compartilhar a tela aqui. Na minha tela mesmo, você consegue ver, a gente consegue vir aqui em filtro, colocar, vamos supor, a variável do número, então em ponto .body phone, por, aqui em vez do igual, for diferente, no caso do número que a gente vai de base, então 55, 4, 2, 9, 8, 8, 0, 5, 66, vamos supor. E repetir o mesmo processo. Novamente, fazer todo esse processo, fazer esse processo para os números que a gente tem de familiar ou amigos, alguma coisa assim que a gente quer de fato que não responda. Ou você pode ter um Google Sheets com todos esses números, né? Então aqui a gente utilizaria então um Google Sheets com buscar linhas com filtro. E aqui a gente utilizaria então a coluna que tem esses números que você armazenou, é igual a o embody phone, seguindo basicamente a mesma lógica ali. Então, se fosse tal número, ele bloquearia. Então, a gente utilizaria o resultado do Google Sheets aqui no lugar da variável do embody phone, por diferente do número que a gente quer bloquear. Mas eu prefiro fazer diretamente no filtro, colocar a variável embody phone diferente do número em si. Daí ele já vai bloquear aqui. Beleza? Ele disse que deu certo, aí é bem. Agora ele não recebe mensagem do outro número, mas não faz mal, não faz mal. Vou mostrar que você encerra agora e a gente deixa para amanhã, não tem problema. Beleza.
Tá? Não tem problema mesmo. Ele não tá no outro número aqui, ele chega no segundo filtro aqui e não tá vindo o inboard evento. Não aparece, sei lá, o resposta treehead, aquela, sabe? Ele não responde aquele número, né? Isso, no caso, ele respondeu. Deixa eu ver se eu. Tá, ó. Só para mostrar rapidinho aqui, ó. Então, deixa eu ver, tá aqui, ó. Tá, eu mandei mensagem agora, é essa mensagem aqui mesmo, tá? Uhum, Ela chegou aqui, ó. Botei aqui, ó. Mensagem. Ela veio até o chatbots, né? E uhum. dali ela não passou, depois ela já não passou aqui, ó. Ela não passou nesse filtro aqui, ó. Mas ele tava funcionando normal, não sei, não mexi nada aqui. Ó, Hum, o inboard evento, ó. Era pra Vamos esperar um pouquinho, talvez ele esteja demorando um pouco para retornar a mensagem. Pode ser, né? Pode ser. Tá, mas tranquilo, Matheus. Muito obrigado de novo aí. A FIC-On é, olha, espetacular para quem tá aí hoje. Eu indico para todo mundo. E os caras são demais aí. Beleza, maravilha. Tá, meu? Valeu, obrigado aí. Bom final de De nada, tarde. bem. Pra você também, até mais.